Nem sempre é o mais forte que vence. Nem sempre o grito impõe mais do que o silêncio. E na Bíblia, há momentos em que a inteligência, a paciência e a fé valeram mais do que exércitos inteiros. Nesta jornada, você vai conhecer histórias poderosas, momentos em que, diante da força bruta, a sabedoria brilhou como um candeeiro na escuridão. Prepare-se para mergulhar em lições eternas, onde a espada foi vencida pela palavra. O orgulho caiu diante da estratégia e a verdadeira força se revelou no discernimento. Porque, no reino de Deus, sabedoria é poder. Jacó e Esaú, os irmãos gêmeos e o prato de lentilhas. O sol caía pesado sobre as tendas de Isaque. O campo, distante e poeirento, guardava o rastro de Esaú, o caçador impetuoso e filho mais velho. Mas Jacó não estava no campo. Ele estava onde sempre esteve, em casa, em silêncio, observando. Jacó era um estrategista por natureza. Desde o ventre, já lutava por espaço, por posição. Cresceu sem o vigor físico do irmão, mas com algo que muitos subestimam: visão. Ele ouvia, analisava, esperava. Naquele dia, enquanto o cheiro do ensopado borbulhava no fogo, Jacó não cozinhava apenas alimentos. Ele cozinhava uma chance, um plano, um ponto de virada. Ele sabia, conhecia bem o irmão. Sabia que Esaú, embora forte, era um homem de impulsos. A fome, a pressa e o cansaço eram gatilhos. Jacó sabia que um caçador, depois de um dia mal sucedido, voltaria faminto e irritado. Ele sabia que a mente faminta vê comida, não legado. Vê a necessidade, não o propósito. E ele esperou. Com o prato quente nas mãos, viu ao longe a silhueta suada e ofegante do irmão se aproximando. Esaú vinha com os olhos ardendo de fome e o estômago vazio. "Me dá um pouco desse guisado vermelho, tô morrendo de fome", gritou Esaú com a autoridade de quem sempre teve tudo por direito. Jacó respirou fundo. Sabia que aquela era a hora exata. Não havia espaço para titubear. E então respondeu sem hesitar: "Claro, mas antes, me vende teu direito de primogenitura." Um silêncio pairou no ar. Na cultura antiga do povo hebreu, ser o primogênito não era apenas nascer primeiro, era carregar um peso e um privilégio. A primogenitura dava ao filho mais velho direitos exclusivos, como assumir a liderança da família, uma espécie de legado direto de Deus. Era como se, ao nascer primeiro, aquele filho recebesse uma chave invisível. Uma chave que abria portas de honra, de autoridade e de responsabilidade. Esaú franziu a testa. Pensou por um segundo. Seu mundo estava resumido àquela fome, àquele cheiro. Esaú era um homem do agora. O tipo de pessoa que troca o amanhã por uma resposta imediata. "De que me serve isso se estou quase morrendo?" Jacó, frio como o vento da madrugada, rebateu: "Então jura que me vende o teu direito." Esaú, cansado, emocionalmente vulnerável, jura, sem pesar as consequências, sem consultar ninguém, sem pensar que estava entregando mais do que um título, estava entregando destino, bênção, liderança. Jacó entrega o prato, lentilhas e pão, comida simples, mas imbuído de propósito e ambição. Esaú come, com pressa, com desleixo, sem nem perceber o que havia perdido. Jacó não armou uma emboscada. Ele estudou. Ele leu as falhas do irmão como quem lê um pergaminho antigo. Sabia que força sem visão é apenas barulho, que apetite sem controle é armadilha, que o futuro pertence a quem sabe esperar. Ele poderia ter oferecido o prato de graça. Poderia ter agido como irmão. Mas Jacó não queria apenas alimentar o corpo de Esaú. Ele queria ocupar o lugar dele moralmente. Sabia que as coisas iriam melhorar sob a sua tutela. Quando Esaú trocou sua primogenitura por um prato de comida, ele não estava apenas abrindo mão de um título. Estava desprezando um destino. E Jacó sabia que aquele direito não era apenas uma honra simbólica. Era a promessa de ser o cabeça da família, herdeiro das bênçãos de Abraão e Isaque, elo direto da linhagem messiânica. Jacó não usou força. Usou paciência, leitura emocional, sabedoria prática e um momento oportuno. A história de Mardoqueu e Amã. Na corte do rei Assuero, rei da Pérsia,
o império mais poderoso da terra, dois homens seguiam caminhos opostos, embora vivessem sob o mesmo teto de mármore e ouro. Amã, o homem mais influente depois do rei, tinha tudo: poder, prestígio, posição. Quando entrava no palácio, todos se curvavam. Todos, menos um: Mardoqueu, o judeu. Mardoqueu não era insolente. Ele era fiel a Deus, ao seu povo e à sua consciência, e por isso se recusava a dobrar os joelhos diante de um homem arrogante. Amã sentia o gosto da humilhação todas as manhãs ao ver Mardoqueu em pé, firme, olhando nos olhos dele. Aquilo o consumia. Um homem não se curva? Então todos os do seu povo pagarão. Foi assim que nasceu um plano de extermínio: destruir todos os judeus do império. Era uma vingança desproporcional, mas Amã era movido pelo ódio cego. Ele manipulou o rei para aprovar o decreto. Mas o que Amã não sabia é que a rainha, Ester, era judia, e Mardoqueu, aquele que ele odiava, era o protetor da rainha. Mardoqueu descobriu o plano e chorou. Rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinzas. Ele poderia ter tentado armar uma vingança, poderia ter buscado apoio no palácio, mas escolheu outro caminho. Esperou com sabedoria. Enquanto o decreto de destruição circulava nas províncias, Mardoqueu conversava com Ester. Pediu que ela falasse com o rei. Ela hesitou com medo, mas ele respondeu: "Quem sabe não foi para este momento que foste feita rainha?" Ester jejuou. Pediu jejum a todos. E então começou a preparar o terreno com banquetes. Certa noite, o rei não conseguia dormir. Insônia no palácio. Ele pede para lerem os registros do reino, buscando algo para distrair a mente. E o que foi lido? Um antigo registro. Mardoqueu desvendou um plano de assassinato contra o rei. Um detalhe esquecido, um livramento passado. Mas o rei acorda com uma pergunta: o que foi feito para honrar esse homem? Nada. Na manhã seguinte, Amã entra na corte com um pedido. Ele quer enforcar Mardoqueu. Já tinha mandado construir uma forca de 20 metros. Mas antes que Amã falasse, o rei o chama. Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã sorri. Pensa: só pode ser sobre mim. Então exagera. Vista-o com as vestes reais. Coloque-o num cavalo do rei e mande um príncipe proclamar: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. E o rei responde: perfeito. Vá e faça isso com Mardoqueu, o judeu. O rosto de Amã fica pálido, mas não há como recusar. A ironia é perfeita. O orgulhoso é forçado a exaltar o humilde. Na mesma noite, Ester convida o rei e Amã para um segundo banquete. Tudo parece correr bem para Amã, ou quase. Ele ainda está perturbado. Durante o vinho, o rei pergunta: o que queres, rainha? E então ela fala com coragem, com firmeza: se achei favor aos teus olhos, ó rei, livra a minha vida e a de meu povo. Fomos vendidos para a destruição. O rei se espanta. Quem ousaria fazer tal coisa? E Ester aponta com voz firme: este homem, Amã. Silêncio, pânico. O rei se levanta furioso, sai do salão. Amã, desesperado, tenta pedir misericórdia a Ester, mas tropeça e cai sobre o divã onde ela está. Quando o rei retorna, a cena parece um ataque. O veredito vem rápido. Um servo se aproxima e diz: Majestade, Amã mandou construir uma forca de 20 metros para Mardoqueu. O rei responde: pois enforquem Amã nela. E assim o homem que cavou a cova para outro caiu nela. O homem que tentou destruir um povo inteiro foi destruído por sua própria trama. Essa história é sobre esperar a hora certa, não se corromper e confiar na justiça divina. Mardoqueu não tramou, não se vingou, não usou violência. Ele usou jejum, oração, influência silenciosa e coragem no momento certo. Ramã representava a força bruta do sistema. Mardoqueu era a fidelidade que não se dobra. E no fim, Deus virou a mesa. A sabedoria venceu. O justo prevaleceu. E o mal caiu por si mesmo. A sabedoria do rei Salomão, quando o amor revela a verdade. Era ainda o início do reinado de Salomão. Jovem, inexperiente, sentado em um trono recém-herdado do pai Davi. Um trono de grande poder, mas também de grande responsabilidade. E o povo observava.
Será que esse novo rei teria a sabedoria para governar? Será que a juventude não o trairia diante das decisões difíceis? Foi então que surgiu um desafio inesperado. Não uma guerra, não uma crise política, mas uma disputa entre duas mulheres e um bebê. Duas mulheres entram no palácio. Ambas choram. Ambas falam ao mesmo tempo. Ambas clamam por justiça. E ambas dizem: "Este bebê é meu filho, a outra está mentindo." O caso era delicado. As duas mulheres viviam na mesma casa. Ambas tinham dado à luz recentemente. Mas uma das crianças havia morrido durante a noite. E agora só restava um bebê vivo. As acusações se cruzavam. Uma dizia: "Ela trocou os bebês enquanto eu dormia." A outra retrucava: "Não, o filho morto é o dela. O vivo é o meu." Quem estava dizendo a verdade? Não havia testemunhas, não havia provas. A situação parecia impossível de resolver. Mas Salomão não se desesperou. Ele não gritou, não mandou investigar. Não chamou soldados, ele apenas olhou nos olhos das duas. E com calma, com a firmeza de quem enxerga além das palavras, disse: "Tragam-me uma espada." Um burburinho se espalhou pela corte. Uma espada? Sim, uma espada foi trazida. E o rei, sem alterar o tom de voz, declarou: "Cortem o menino ao meio. Deem metade para uma e metade para a outra." Silêncio. Um silêncio que parecia durar uma eternidade. Até que uma das mulheres gritou: "Não! Não façam isso! Por favor, entreguem o bebê a ela! Só não o matem!" E a outra disse friamente: "Nem meu nem teu, que não seja de ninguém." Salomão então se levantou. Com a autoridade de um verdadeiro rei, apontou: "Entreguem o bebê à primeira mulher. Ela é a verdadeira mãe, pois só o amor de uma mãe preferiria perder um filho a vê-lo morrer." A corte inteira ficou em choque. A astúcia daquela decisão foi como um raio de luz rasgando a escuridão da dúvida. Salomão não usou força, não precisou de provas, não confiou em aparências. Ele usou algo maior, sabedoria divina. E naquela hora, todos compreenderam: esse jovem rei tem algo especial. Ele julga com justiça. Ele enxerga os corações. Essa história se tornou um dos maiores símbolos de sabedoria em toda a Bíblia, porque ela nos ensina que a verdade, muitas vezes, não está na fala mais alta, mas na atitude mais profunda. Salomão não apenas resolveu um conflito. Ele revelou a essência do amor verdadeiro, aquele que se sacrifica, que renuncia, que prefere perder a ver o outro sofrer. Toda vez que tomamos decisões difíceis, toda vez que somos chamados a escolher entre justiça e impulso, a sabedoria de Salomão nos lembra: ouça mais que palavras, olhe mais que aparências, e deixe que o amor revele a verdade. Jesus e a moeda. Quando a sabedoria cala os acusadores. Nos últimos dias de sua caminhada entre os homens, Jesus caminhava por Jerusalém como uma luz entre sombras. Seu nome estava nos lábios de todos. Multidões o aclamavam como profeta, curandeiro, até como o Messias prometido. Mas também incomodava. Os fariseus, líderes religiosos da época, o observavam com olhos afiados. Sentiam sua autoridade ameaçada. O povo que antes os reverenciava, agora seguia o Galileu. E isso não podia continuar. Era preciso calá-lo, desacreditá-lo, eliminá-lo. O plano, uma pergunta armada. Então os fariseus se uniram aos herodianos, um grupo político que apoiava Roma. Juntos, criaram uma armadilha verbal, algo sutil, uma pergunta disfarçada de interesse, mas com um veneno letal escondido nas entrelinhas. Eles se aproximaram de Jesus com bajulação calculada. Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus com sinceridade e que não te deixas influenciar por ninguém. E então pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Note que na superfície parece apenas uma dúvida sobre impostos, mas por trás da pergunta, um campo minado. Se Jesus dissesse sim, que era lícito pagar os impostos, os judeus que odiavam ser dominados por Roma se voltariam contra ele. Iria parecer um traidor, alguém submisso ao império opressor. Se dissesse não, os herodianos o acusariam de sedição, traição ao império. Ele poderia ser preso imediatamente,
um beco sem saída. Ou, ao menos, era isso que pensavam. Jesus, porém, via além da superfície. Ele não ouvia só palavras. Ele lia intenções. Percebeu a malícia oculta e respondeu com calma: "Por que me testais, hipócritas?" A tensão subiu. Os rostos endureceram. Jesus então pede: "Mostrai-me a moeda do tributo." Alguém tira do bolso uma moeda de prata, o denário romano. Uma moeda simples, mas carregada de significado. Nela, a imagem do imperador César. Junto da inscrição, César, filho do divino. Era mais que dinheiro. Para os judeus, aquela moeda era uma afronta. Trazia a imagem de um homem e o chamava de Deus. Jesus pega a moeda, ergue-a para todos verem, e então pergunta: "De quem é esta imagem e esta inscrição?" Eles respondem sem escolha: "De César." Então, a resposta vem como um raio de sabedoria. Não confronta diretamente, nem escapa pela tangente. É verdade e equilíbrio num só sopro. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Silêncio e admiração. Por um instante, tudo para. Eles esperavam confronto, esperavam erro, esperavam a armadilha cumprir seu papel. Mas o que recebem é uma resposta impossível de contestar. A moeda pertence a César. Foi cunhada por ele, usada pelo sistema dele. Paguem o tributo, mas a vida, o coração, o espírito, esses têm outra marca. A imagem que está em nós é a de Deus. Então, dai a Deus o que é de Deus. Eles ficaram maravilhados, ficaram calados. Não conseguiram acusá-lo de nada. A multidão viu ali, mais uma vez, que Jesus não era apenas mestre, era sabedoria encarnada. Essa história, que parece simples, nos ensina verdades profundas. A moeda tem a imagem de César, mas o ser humano tem a imagem de Deus. Fomos feitos à sua semelhança. Pertencemos a Ele. Pagamos nossos impostos. Cumprimos as leis dos homens, mas nossa lealdade suprema é ao reino eterno. A justiça que não depende de moedas ou sistemas. Jesus nos ensina que sabedoria não é fugir do conflito, mas responder com clareza, coragem e equilíbrio, e que a verdade, mesmo cercada por armadilhas, triunfa. Zorobabel e a reconstrução do Templo de Jerusalém. O templo estava em ruínas. Jerusalém agora era só escombros e silêncio. Parecia uma lembrança apagada. 70 anos haviam se passado desde o exílio. Babilônia destruiu tudo: os muros, o santuário e a identidade de um povo. Os filhos de Judá foram levados cativos para terras estrangeiras, para longe do altar. Até que então a Babilônia, antes invencível, foi surpreendida por uma estratégia ousada de Ciro, rei da Pérsia, que desviou o curso do rio Eufrates para, numa noite de festa, invadir a cidade pelas águas baixas, sem resistência. A Babilônia caiu. E com essa queda, um novo reinado começou. Ciro, um rei justo, assumiu o trono com uma visão diferente. Permitiu que os povos exilados retornassem às suas terras de origem, inclusive os judeus. Em um decreto oficial, Ciro autorizou o retorno a Jerusalém e determinou a reconstrução do Templo do Senhor. Além disso, devolveu os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia saqueado e liberou recursos para que a obra fosse iniciada. Depois de décadas no exílio, os filhos de Sião ouviram o chamado. Aquilo não era apenas um decreto de um rei, era o cumprimento de uma promessa de Deus, o recomeço de uma história que ele nunca esqueceu. Entre os judeus que retornam para Jerusalém está Zorobabel, homem de linhagem real, líder com visão, mas acima de tudo, alguém que carrega o peso de restaurar o que parecia esquecido. Ele chega a Jerusalém e vê os escombros. A cidade está destruída. Mas mesmo assim o seu coração se enche de fé. Junto com os sacerdotes, levitas e o povo, Zorobabel começa a obra. Ele lança o alicerce, reconstrói o altar e levanta orações ao céu. Mas os inimigos vizinhos, povos que se instalaram na terra durante o exílio, se incomodam. Sentem-se ameaçados e tentam se infiltrar no projeto. Eles oferecem ajuda, mas com segundas intenções. Não é com vocês que construiremos. O templo é do Senhor e Ele nos deu essa missão, fala Zorobabel. Rejeitados,
os adversários partem para outro plano: acusação e pressão política. Então eles escrevem cartas aos reis da Pérsia e dizem que os judeus são rebeldes, que estão reconstruindo uma cidade perigosa, que, se completarem o templo, vão se revoltar e que deixarão de pagar impostos. A obra para. O povo desanima. O silêncio volta a pairar sobre os alicerces. Por 16 anos, o templo permanece incompleto, enterrado pela burocracia, pela oposição e pelo medo. Mas Deus não se esqueceu. Então surge a voz dos profetas, Ageu e Zacarias. Eles confrontam o povo com firmeza. Por acaso é tempo de morarem em casas luxuosas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? A mensagem ecoa, e Zorobabel ouve. Seu coração se aquece. A esperança renasce. Ele sabe que o momento é aquele. Reúne os trabalhadores e, mesmo sem o aval das autoridades persas, recomeça a obra. E surgem opositores. Quem deu permissão para isso? Quem mandou vocês reconstruírem esse templo? Mas desta vez, Zorobabel está preparado. Ele não responde com força ou ameaça. Responde com documentos. Envia uma carta ao rei persa, Dário, explicando o decreto antigo de Ciro. Pede que verifiquem nos arquivos. Pede que a verdade fale por si. O rei ordena uma busca nos registros reais. E lá está, o decreto de Ciro, autêntico, oficial e irrevogável. Dário responde: não só deixem os judeus construir, como também forneçam tudo o que precisarem, com recursos do tesouro real. A oposição é silenciada. A obra avança. E no 6º ano do reinado de Dário, o templo é finalmente concluído e o povo celebra. Zorobabel soube a hora de esperar e a hora de agir. Teve fé, mesmo quando tudo parecia perdido, e soube usar a verdade como escudo na hora do embate decisivo. Sua sabedoria teve uma firmeza silenciosa de quem não abriu mão da promessa e permaneceu de pé, mesmo diante da oposição, do esquecimento e da demora. Porque quando a fé se une à estratégia, nem decretos, nem reis, nem qualquer inimigo pode impedir o que foi escrito nos céus. Jacó e a estratégia dos cabritos malhados. Desde o dia em que negociou um prato de lentilhas, Jacó percorreu um longo caminho. Agora, após anos servindo como pastor nas terras de Labão, cuidando de rebanhos que não eram seus, carrega nas mãos os calos do trabalho e nos olhos o desejo de construir algo seu. Trabalhou por 7 anos para Labão por amor a Raquel, mas foi enganado na noite do casamento. Recebeu Lia. Ainda assim, não desistiu. Serviu por mais 7 anos para conquistar a mulher que amava. Foram 14 anos de esforço fiel e incansável, sob um patrão malicioso que mudava seu salário repetidas vezes, sempre buscando tirar vantagem do seu trabalho. Mas Jacó era mais do que um simples pastor. Era um homem de visão e que sabia usar a paciência com propósito. Após anos sendo explorado, ele falou para Labão: deixe-me partir, já cumpri meus dias. Quero cuidar da minha casa, prover para os meus filhos, construir algo meu. Jacó estava decidido a não ser mais explorado, enquanto enriquecia outro com seu esforço. Mas Labão, percebendo o quanto prosperava por causa de Jacó, tentou segurá-lo com mais promessas. Foi então que Jacó propôs um novo trato. Deixe comigo apenas os cabritos salpicados, malhados, e os cordeiros escuros. Esses serão o meu salário. Labão, que não queria perder o controle, achou vantajoso. Afinal, entre os animais puros e saudáveis, eram poucos os malhados. Jacó pegou varas verdes de álamo, aveleira e plátano. Descascou-as, deixando riscas brancas expostas, e as colocou nos bebedouros, exatamente onde os animais acasalavam. Foi então que, de forma aparentemente misteriosa, os filhotes começaram a nascer malhados, salpicados e com listras, exatamente como os que pertenciam a Jacó. E havia um detalhe. Essa técnica era aplicada apenas quando os animais mais fortes iam acasalar. Quando os fracos se aproximavam, Jacó não usava o método. Assim, os filhotes saudáveis e robustos nasciam com as marcas que os tornavam parte do rebanho de Jacó, enquanto os mais fracos, sem as manchas, ficavam para Labão. Não era mágica, era observação. Jacó entendeu os padrões genéticos antes da ciência lhes dar nomes. Ele virou o jogo sem mentir ou trapacear, apenas com inteligência. E no fim,
Os rebanhos de Labão definhavam com animais fracos e sem vigor, enquanto os de Jacó floresciam. Eram fortes, numerosos, saudáveis e todos marcados com as listras da justiça. A sabedoria fez o servo ultrapassar o patrão. E o Deus que via tudo honrou quem trabalhou em silêncio, mas com fé, paciência e honestidade. Esta história é sobre sabedoria diante da exploração, sobre não revidar com malícia, mas agir com discernimento. Jacó não usou a força, nem vingança. Ele usou o que Deus lhe deu, a capacidade de pensar e transformar o pouco em muito com fidelidade e planejamento. Foram muitos anos sob um chefe difícil, mas não foram em vão, porque quem tem sabedoria transforma o sofrimento em escada, e quem é fiel no pouco vê Deus multiplicar até os cabritos malhados. Em cada uma dessas histórias, vemos algo que o mundo nem sempre reconhece. A força pode dominar por um momento, mas é a sabedoria que sustenta por uma vida inteira. A espada pode abrir caminho, mas é a palavra certa no tempo certo que muda destinos. A força pode impor medo, mas a sabedoria inspira respeito. Homens e mulheres que se calaram para ouvir, que pensaram antes de agir, que confiaram em algo maior do que eles mesmos, triunfaram. E talvez essa seja a grande lição. Com a sabedoria não precisamos vencer no braço, porque já vencemos no espírito. Portanto, quando a vida te pressionar a agir com fúria, lembre-se: a sabedoria pode não ser a resposta mais rápida, mas quase sempre é a mais certa. E aqui estamos nós em mais uma jornada de conhecimento bíblico no Atlas da Fé. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Isso fortalece muito o nosso trabalho e nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Agora me conta, qual foi a parte que mais te marcou? E qual história você quer ver por aqui nos próximos vídeos? Sua participação é muito importante para mim. Obrigado de coração por caminhar comigo nessa missão. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus.